Produção Podcast Clio. A museologia é o estudo do fato museológico, que nada mais é que a relação entre os seres, os patrimônios e os meios. E o patrimônio audiovisual? Como é que fica nessa parada aí, hein? Olá, queridos ouvintes, tudo bem com vocês? Aqui é o Gustavo Nalva e estamos começando mais um Museando, isso mesmo, Museando de número 77. Hoje, um assunto incrível que eu acho que é a primeira vez que a gente vai trazer aqui para os nossos episódios. E para falar sobre esse assunto, que é patrimônio audiovisual, políticas públicas e conservação, tenho aqui do meu lado, ela que é linda e maravilhosa, Juliana Gueiros. Alô, Brasil! Como vocês estão? Não tô bem do seu lado, né, Gu? Infelizmente aí não tô... Mas logo mais você estará aqui do meu ladinho. Vou estar, sim. Fiquem aí ligadinhos para os próximos capítulos, que vai ter novidade. Como vocês estão? Espero que prontos para conversar sobre isso, que vai ser show de bola. Isso aí. Mas, ó, em relação à nossa convidada hoje, você está do meu ladinho, porque, olha... Exatamente. Lembra lá no começo da Museando, quando a gente gravava com alguém que era fora de São Paulo, do eixo de Rio-São Paulo, e a gente falava, estouramos a bolha. Hoje a gente não existe nem bolha, né? Porque... Não tem mais, acabou. Bom, vamos lá, né? Vocês já leram aí no título, mas vão conhecer melhor sobre ela. A nossa querida, linda e maravilhosa Fabiana Ferreira. Oi, gente, bom dia no Brasil, boa tarde na França. Eu tô falando aqui de Saint-Denis, que fica ao norte de Paris. Eu faço doutorado na Universidade Lusófona, em museologia social. O meu campo de pesquisa é preservação audiovisual. Eu tô terminando de escrever a minha tese agora. Eu sou graduada na Universidade de Brasília, em comunicação. Depois eu fiz o meu mestrado também na Universidade de Brasília, na Faculdade de Ciência e Informação, meu mestrado, e eu sou servidora do IBRAM, do Instituto Brasileiro de Museus, há 12 anos. Eu estou licenciada para terminar essa tese. Eu trabalho no IBRAM, na assessoria internacional. A gente trabalha com articulação e cooperação técnica de museus do mundo todo, com os museus brasileiros. E hoje estou aqui para a gente conversar um pouco sobre as minhas pesquisas de mestrado e doutorado no campo de preservação audiovisual, com esse foco museológico, né? Com esse olhar da museologia para essas coleções audiovisuais. Obrigada pelo convite. Vocês viram, né? Agora diretamente da Europa. Inclusive, o fato dela estar fazendo, né? O fato dela estar em Paris, aí na Europa, e estudando, né? Falando sobre o que a gente vai falar aqui é muito interessante, né? E vocês vão entender porque, vamos decorrer o episódio agora, né? E é isso. Então, bora para o nosso episódio, gente? Bora. Queria um croissant só. Isso é péssimo, esse negócio do croissant. Um negócio que eu ainda tô aprendendo a falar, né? Porque tem todo um processo. Eu tô viciada nos croissants também, Juliana. Deve ser delicioso. Eu não consigo nem imaginar, meu Deus. Um dia a gente vai lá. Um dia a gente vai levar um recheio pra colocar no croissant, pode deixar. Exatamente, um presunto, um queijo. Não tem um presunto, um queijo dentro do croissant. Que negócio. Não, isso é um assassinato pro croissant daqui, hein? Imagina, a gente vai ser mandado embora, extraditado, e falar, saiam daqui agora. Vão considerar vocês apropriadores culturais da gastronomia francesa, colocando recheio no croissant. Imagina, meu Deus. A gente vai levar aquele carimbinho de pessoa não grata. Mas vamos lá, é isso. Bom, já conheceram melhor sobre a Fabi, né? Eu já até expliquei pra ela que a gente que é de São Paulo, a gente já encurta os nomes. Tem gente que fica nervoso com isso, tem gente que gosta, mas aqui pra gente no episódio vai ser a Fabi.
Então, pra gente começar falando sobre o audiovisual, né? As fitas, os rolos de filmes, os nossos rolos, fitas magnéticas, né? Fabi, pra começarmos aqui, né? O patrimônio, o que é o patrimônio audiovisual? O que é o patrimônio audiovisual e por que é importante a gente preservar esse patrimônio? Para a gente começar essa discussão do que é o patrimônio audiovisual, a gente primeiro precisa deixar claro essa noção de patrimônio, né? Porque o patrimônio, a gente parte da premissa que é um objeto, um conjunto de objetos que tem uma chancela de um grupo ou de uma comunidade, uma chancela de um estado, de um país, que informa que aquele objeto, aquela coleção tem uma relevância para aquele grupo, né? No caso do patrimônio nacional, o patrimônio, então, seria, no Brasil, os objetos ou as coleções de objetos que são relevantes para a nossa história, para o nosso saber fazer, para as nossas culturas tradicionais. No caso do patrimônio audiovisual, a gente usa o termo patrimônio, mas, na verdade, a gente não tem patrimônio audiovisual. Por quê? No Brasil, historicamente, as coleções audiovisuais, elas foram formadas no salve-se quem puder, ou seja, o que sobrou a gente trouxe para dentro das cinematecas e para os acervos, né? Então, não é necessariamente uma seleção de objetos e de coleções que foram escolhidos a critério dessas chancelas de comunidades e de pessoas ou dessa noção de Estado, né? Foi, na verdade, um resgate urgente que começou a ser feito a partir da década de 40 e 50 daquilo que sobrou dos primeiros anos de cinema no Brasil. Então, assim, a história do cinema no Brasil, que eu também não né, vai demorar muito pra gente contar essa história, mas do ponto de vista de historiografia de cinema, a história do cinema no Brasil começou junto com o cinema, lá no começo do século XX. Então, a gente já tinha produções cinematográficas junto com as produções europeias, né? Porque os italianos, os franceses viajavam muito pro Brasil e eles trouxeram equipamentos negativos, a revelação de filmes, tudo chegou no Brasil mais ou menos paralelo, né? No final ali dos anos 1800. E aí, essa produção não existe mais, ela não foi salvaguardada, né? E esse movimento é um movimento mais ou menos que aconteceu também na Europa, né? Porque o cinema, no período da sua invenção e da sua difusão, esses primeiros anos, não era entendido como arte, não era entendido como um objeto de cultura, ele era entendido como um objeto volátil, de você assistir ali de pé, né, na saída da feira, nas feiras populares. Então, o cinema só começa a ser entendido como um objeto passível de coleção e de patrimonialização, para a gente voltar no termo, no final da Segunda Guerra Mundial, porque algumas cinematecas e arquivos europeus começaram a se organizar para guardar esses filmes e preservar essa história nacional de cada país por conta das guerras. Então, os acervos e a preservação começou de fato a acontecer e a ter um ponto de discussão após a Segunda Guerra Mundial, com a formação dessas cinematecas e acervos aqui da Europa, e aqui da Europa porque eu estou em Paris, né? Aqui da Europa, e aí a criação da Federação Internacional de Acervos Fílmicos, a FIAF, que é uma federação até hoje muito relevante, muito importante para a preservação do audiovisual do mundo, que começou a se organizar e a debater como é que a gente guarda essas coisas que a gente tem aqui, né? Enquanto isso, no Brasil, a Cinemateca Brasileira começa a surgir. Aonde que a Cinemateca surgiu? Ela surgiu dentro de um museu. A Cinemateca Brasileira surgiu no Museu de Arte Moderna de São Paulo. Ela foi formada com uma pequena filmoteca de cineastas que começavam a colecionar e a pensar na relevância dessa formação histórica de uma coleção nacional. Essa filmoteca foi ganhando corpo porque o intercâmbio entre os países começou a acontecer, né? A realização de festivais internacionais de cinema começa a ficar muito importante para essa troca de filmes entre os países. O Brasil é um grande protagonista dessas coleções, dessa troca, especialmente com a Europa, especialmente com a França. Então, assim, a preservação ela foi meio feita enquanto se inventava as coleções audiovisuais no Brasil e na Europa e no mundo todo, né? Então, assim, é importante preservar? Eu acho que sim. Por que eu acho que é importante preservar?
Bom, primeiro porque o cinema, ele é o audiovisual, né? Eu vou aqui ampliar para além do cinema, que é um formato, né? Um tipo de suporte. O audiovisual, ele é a arte do século XX, né? A gente não consegue mais se desfazer do audiovisual, nem na nossa vida cotidiana, nem no nosso entretenimento, nem na nossa educação, nem nos nossos museus, né? Tudo a gente demanda um suporte audiovisual, né? A gente aprende, a gente estuda, a gente lê com suportes audiovisuais, com fomento audiovisual. A gente está produzindo um audiovisual agora, no exatamente. caso. Então, assim, Áudio, né? é relevante porque, historicamente, a gente começou com um processo de preservação de filmes em suporte de nitrato, depois mudou para o acetato, depois chegaram as fitas digitais, as fitas de vídeo, depois os CDs, os DVDs. Hoje a gente grava em câmeras com chip, né? As tecnologias que foram se desenvolvendo no decorrer dos anos, cada vez mais rápido e cada vez melhores, né? E cada vez mais baratas também, porque a democratização do acesso também permitiu a produção de pessoas que talvez nunca tivessem tido acesso à compra de um negativo, né? De filme, que hoje é caríssimo, mas você grava aí no seu celular, faz aí tua história, aí na tua quebrada e tá valendo, né? Você tá fazendo teu filme aí, tá registrando a tua história. Então, sim, é importante preservar. E isso, assim, né? De um ponto de vista geral, acho que eu dei assim, não sei se eu fui muito clara, mas daí depois vocês estão meditando aí. Não, bastante. Inclusive, eu só queria fazer um comentário que é importante até numa questão, assim, uma visão mais historiográfica. Você falando aí sobre, eu lembrei de um caso que foi comentado, né? Eu ouvi ser comentado esses dias por conta do submarino lá que, né, que afundou, que, né, se perdeu, que 29 dias depois do Titanic afundar, lançaram um filme sobre o Titanic. De 29 dias depois do Titanic, tipo, né, afundar, foi lançado um filme, e a gente não tem acesso a esse filme porque ele se perdeu. Então a gente não consegue entender, assistir aquele filme, e se a gente pudesse assistir aquele filme, muito provavelmente a gente teria uma noção do pensamento, do sentimento do pessoal naquela época que o Titanic afundou, porque foram 29 dias depois que lançou. Pois é. Ou seja, afundou, o pessoal já foi gravar. Já foi, né? Então a gente teria uma noção muito maior sobre o impacto que foi aquele naufrágio para aquela sociedade, né? Exato, exato. É isso, assim, eu pulei aqui essa questão do patrimônio audiovisual, assim, no que ele se comporia, né? O que seria o patrimônio audiovisual? Então eu vou usar aqui um autor que a gente utiliza muito, que é o Ray Edmondson, que é um consultor da Unesco. Ele escreveu um livro muito importante, depois eu vou disponibilizar aí para vocês, e dá para fazer download, ele foi publicado pela Unesco. E aí o patrimônio audiovisual, então, incluiria tudo isso que a gente está falando aqui, né? Som, produção radiofônica, cinema, película, TV, vídeo, celular, sons gravados para veiculação pública, privada, incluindo os objetos materiais que foram feitos ao redor dessas produções. Então, por exemplo, no caso do cinema de entretenimento, né, os filmes que a gente vai ver no cinema, os pôsteres, a cenografia, os figurinos, tudo isso faria parte, então, desse patrimônio audiovisual, né? Quando a gente está considerando o cinema como esse filme que a gente vai ver no cinema, né? Assim, e aí tem uma outra questão que é a definição de documento audiovisual, porque quando a gente fala de patrimônio audiovisual, então a gente está falando desse arcabouço enorme, né? Que seria os museus de imagem e do som, por exemplo, que lidam com esses objetos juntamente com a obra em si, né? Então, os documentos audiovisuais seriam essas obras dentro desses suportes. Então, o documento audiovisual seria especificamente o filme, o chipzinho que tem o videozinho gravado, a fita VHS, a fita Umatic, a fita Betacam, o DVD, o CD. Então, os documentos audiovisuais seriam dentro desses suportes onde existe as obras, né, audiovisuais. E aí, dentro desse patrimônio, a gente também considera o patrimônio imaterial, que seria esse saber fazer cinematográfico, né? As técnicas, a tecnologia de se escrever um roteiro, a tecnologia de se filmar, a tecnologia da iluminação, da fotografia, do cenário, do figurino, da maquiagem, dos efeitos especiais. Tudo isso seria, então, também considerado patrimônio audiovisual e material, né?
né? Só para deixar assim mais completa a resposta. Sim, então só para ver se eu entendi, dentro desse entendimento de patrimônio audiovisual, tudo é patrimônio audiovisual, mas nem tudo é documento audiovisual, né? Documento audiovisual está dentro deste subgrupo de patrimônio, Exato. que é o suporte, mas a informação, né? Exatamente. Pronto, E é por isso que esse campo de patrimônio, né, esse campo de musealização desse patrimônio é muito complexo, porque para além do documento audiovisual, que já tem uma variedade de suportes, né, para você preservar um filme em nitrato, você tem aí uma série de recomendações para catar. Para você preservar um documento em uma fita VHS, é outra série de recomendações, completamente diferentes. Inclusive, nem sempre uma instituição que tem essas coleções, ela dá conta das duas coisas. Então, por exemplo, na Cinemateca Brasileira, a especialidade da Cinemateca é o filme em película. Então, na Cinemateca Brasileira, nós temos um bunker para o nitrato, que é altamente inflamável, que foi desenhado exclusivamente para guardar esses documentos audiovisuais, que são muito raros e muito frágeis, totalmente separado da outra coleção, que fica dentro das câmeras, né, frias e com controle de umidade, das fitas em acetato, dos filmes em acetato, né? Diferente, por exemplo, das videotecas, que tem o suporte audiovisual, o documento audiovisual em fita magnética, o Matic, Betacam, VHS, Super VHS, Digital 8, High 8, etc, né? Então, a parte técnica da preservação audiovisual, ela é muito específica para cada formato. E, para além da parte técnica, ainda seria ideal considerar esse patrimônio ao redor dessas produções. Então, idealmente, seria uma coleção perfeita, né? Sim, nesse sentido, eu fiz uma pergunta, eu não sei se é aqui, até a gente estava off gravação, eu fiz uma pergunta que, não sei se é aqui que se encaixa, mas talvez seja, a questão do do projetor. O que acontece? Eu estava em aula com o professor Dr. Marcelo Cunha, né, nosso querido professor aí de cultura material, que por algum acaso também é orientador de Fabiana Ferreira, pois o mundo museológico é apenas um ovo, entendeu? Até na França, estamos em tudo, a Bahia é maravilhosa. Mas a minha pergunta para ele, na época, era que, assim, obras que tinham, que utilizavam de projetores, né, para funcionarem, por exemplo, um projetor que realmente faz a projeção do vídeo, o artista pensou dentro da instalação dele, né, a gente vê muito isso dentro da arte contemporânea, esse uso do audiovisual, assim, nesse sentido, para realmente a construção da obra. Esse projetor seria parte do acervo, seria a obra, ou seria uma ferramenta, seria um suporte? Aí, pensando aqui, ele é patrimônio, ele é documento, ele seria o quê, né, o projetor em si? Olha, Juliana, eu vou dar uma resposta, a minha resposta, né, porque eu não sou museóloga, né, mas essa pergunta eu faria para o autor da obra. Então, quando Perfeito. você vai fazer a instalação quando você vai fazer uma expografia, né, e você convida um autor para ir lá colocar a obra dele que tem um componente de audiovisual, naquele convite vai vir as especificidades da obra, né, de como é que você vai embalar essa obra, de como que essa obra vai chegar no museu, como é que ela vai ser disposta, em que local, quanto de espaço físico, né, essa obra vai precisar. E dentro dessas especificidades tem essas questões técnicas, né, então, que tipo de projetor? Esse projetor vai estar no teto, ele vai estar no chão, ele vai estar do lado da plateia, ele vai estar perto da tela? Que tipo de tela? Vai ser uma parede, vai ser uma tela, vai ser uma câmera escura, uma sala isolada? Todas essas especificidades, então, precisam ser delineadas antes da obra chegar no museu, né? Dito isso, eu entendo que o retroprojetor nessa obra, ele seria parte desse patrimônio dessa obra que será montada, né? Ele não é considerado patrimônio do ponto de vista cultural, ele não é considerado, mas ele é patrimônio que precisa ter lá o número de série registrado, Sim. que precisa estar inscrito na hora de entrar e sair do museu, na hora de ser retirado e colocado.
colocado. Até porque, como eu já falei aqui antes, né, a sucessão de tecnologias que a gente vem vendo, né, com a evolução desses formatos, em muitas situações, por exemplo, o autor que cria uma projeção para uma expografia, por exemplo, ele precisa manter o mesmo projetor. Então, daqui a 10 anos, quando a gente for ver essa obra novamente, ela precisa rodar naquele mesmo projetor que foi criado. Porque, do ponto de vista de formato, daqui a 10 anos pode ser que esse projetor já tenha saído de linha, né? Hoje em dia, quando você compra um computador hoje, não tem mais a gavetinha do CD. Não tem, você não toca mais CD no seu computador. Você tem que comprar a gavetinha do CD à parte e instalar lá a gavetinha do CD para você ver as coisinhas e ouvir musiquinhas no seu computador. Por quê? Porque hoje em dia a tecnologia de MP4 já substituiu totalmente a tecnologia de CDs para a gente ver as coisas no formato computador, né? Então, assim, eu estou problematizando isso porque, e a sua pergunta é super pertinente, porque é muito importante a gente entender que as ferramentas usadas pelos museus, a criação de vídeos explicativos, de vídeos de apresentação do museu, de vídeos de mapas do museu, é a utilização do audiovisual como ferramenta. Então, os vídeos utilitários, eles fazem parte do museu do ponto de vista de gestão. Então, você às vezes chega no museu e fala, clique aqui para entender o mapa do museu. Então, tá lá um videozinho que mostra você andando pelo corredor e aponta onde tem a coleção tal. Ok, esse vídeo, ele é parte do patrimônio da gestão do museu. O que eu tô querendo trazer aqui é a discussão do patrimônio como coleção, como parte da nossa cultura, da nossa produção cultural, das nossas narrativas cinematográficas, da nossa riqueza imagética, do nosso saber contar histórias por meio de imagens. Então, são duas coisas muito distintas e que, infelizmente, a museologia ainda não se deu conta que o campo do audiovisual também abraça essas coleções do ponto de vista cultural, material e imaterial, né? Então, assim, muitas vezes as pessoas falam para mim, mas você não está discutindo os vídeos explicativos e os vídeos educativos dos museus. É porque eu não entendo isso como uma coleção patrimonializada e musealizável do ponto de vista histórico e nacional. É por isso. Assim, não é desmerecendo, só que senão não termina a tese nunca. Precisa fazer exatamente. Se tudo é documento, nada é documento. Então, calma. Exatamente, né? E ele tem uma função educativa, né? Ele tem uma função, ele já tem aquela função. Isso, exato. E aí, assim, quando a gente começa a estudar o contexto do surgimento das cinematecas no mundo, o contexto do surgimento das cinematecas brasileiras, dos acervos brasileiros, a gente vê que essas coleções, elas são formadas por documentários, reportagens, filmes curtas, filmes longas de ficção. Deve ter um acervo no Brasil que uma pessoa resolveu arquivar todos os vídeos educativos de algum museu específico? Gente, deve ter, porque você sabe que colecionador coleciona tudo, né? Você sempre vai achar um ser humano que coleciona um negócio que você fala, não acredito, mas tem. Então, assim, imagino que tenha, mas o problema não é esse, o meu problema é outro e eu discuto outras coisas, assim, só pra deixar claro. Tá certo. Muito legal. Não, só muito legal. Várias caixinhas foram abertas na minha cabecinha. Várias caixinhas abertas, e aí, assim, pra continuar aqui a lista, né, assim, é importante a preservação e aí, assim, né, de novo, como é que a gente preserva as coisas? A gente preserva as coisas fazendo uma gestão, né? Fazendo uma gestão de acervo, fazendo uma catalogação, obedecendo aí uma série de recomendações e de premissas do ponto de vista institucional, né? Então, aqui eu já estou falando que eu entendo as cinematecas como museus. Então, para mim, a Cinemateca, ela é um museu. Por que a Cinemateca é um museu? Porque ela possui um acervo. Esse acervo, ele tem um catálogo, ele tem uma gestão, né? Existe uma gestão específica para esse acervo. Esse acervo, ele é compartilhado com a comunidade, né? Então, existem os festivais, existem a difusão desse acervo, e esse acervo, ele é usado para educação e pesquisa. Agora, a especificidade de uma cinemateca é que nem tudo que está lá dentro pode sair lá de dentro para ser mostrado. Por quê? Porque se a gente coloca, porque o filme, ele demanda o suporte, né? Você precisa botar ele dentro de um projetor, e muitos filmes, quando se coloca no projetor, ele se desfaz, ele arrebenta. A fragilidade material de um filme, às vezes, impede que ele seja acessado do ponto de vista público, né? Desculpa, só quem perdeu, só quem teve um cartão de memória corrompido, sabe como que é frágil, né, essa documentação.
Fabiana, agora, esses filmes que não podem ser acessados, não é que dizer, tem lá, a gente tem um acervo físico, né? Mas porque a gente entende documento como suporte mais informação, né? E aí, e essa informação que a gente não pode acessar? A gente sabe que existe, mas não pode acessar. E como é que fica esse objeto? Ele é patrimônio, e aí, entendeu? Isso é uma problemática muito interessante, que é muito bem documentada, especialmente nos filmes de nitrato, que são esses filmes que são feitos com nitrato de prata, que é esse suporte do início do cinema, né, no início da criação do cinema, e que, número 1, ele é frágil, e número 2, nem todo projetor roda esse tipo de filme, né? Então, além do filme, você tem que ter um suporte adequado, e além disso, o filme tem que estar em bom estado material para você conseguir visionar. Então, o que se faz, em geral, né? Assim, e aqui eu estou sendo muito técnica, mas eu não sou especialista, existem milhares de manuais e existem melhores pessoas para falar especificamente disso, mas de uma maneira geral, o que você faz com o filme que está ali em vias de se diluir, né? Você assiste aquele filme num outro suporte, que é a máquina, que é a mesa enroladeira. Então você abre aquele filme e você retrata frame por frame, né? Então você vai fazer uma descrição daquele material num documento de papel. Então você, como pesquisadora, quer ter acesso a um filme de 1908 e esse filme não vai ser acessível a você porque ele está muito, muito frágil, você demanda então da instituição a descrição desses objetos. Claro, se você é uma pesquisadora, você marca uma consulta, é possível você ir lá na câmera, na mesa enroladeira, e você, pessoa física, assistir frame a frame, com supervisão técnica, com luva, com máscara. É possível, né? Assim, o objeto, ele não está totalmente isolado da publicização. Ele só não pode ser passado lá no Cinemark do Shopping Center. Essa publicização, ela não vai acontecer. Como que ela poderia acontecer? Se esse filme passasse por um processo de copiagem em que aquele objeto consegue ser passado para um outro objeto, né, num outro suporte, no caso, aqui já adiantando a questão da digitalização. Essa digitalização, então, desse possibilidade de publicizar esse objeto que já está tão fragilizado que não pode sair daquele espaço físico de segurança, entendeu? Agora, então vamos digitalizar tudo? Gente, é a mesma coisa da gente falar, vamos fazer pôster de todo o quadro que existe em todos os museus do mundo. O pôster não é o quadro, a experiência da visita não é a mesma. Você pode comprar online o pôster da Mona Lisa? Pode. Significa que você viu a Mona Lisa? Não, mas significa que você teve acesso aí a um desenho, ok, mas você viu a Mona Lisa? Não, a Mona Lisa tá aqui no Louvre, né? Assim, é outra... Chique. Não, está aqui ao meu ladinho no Louvre, a 2 quadras aqui, de mim. Aqui tá aqui não tá atrás. muito perto de mim, não, mas tá perto. Mas assim, o problema da digitalização, e nada contra a digitalização, eu sou super a favor da digitalização, vamos digitalizar todo mundo, todo o planeta? Vamos. Mas quais são os critérios, né? Porque isso também é parte de uma gestão de acervo. Tem que entrar no orçamento, tem que saber pedir esse dinheiro vai entrar na digitalização ou vai entrar na otimização do educativo, dessa cinemateca? A gente vai fazer um programa infantil ou a gente vai usar esse dinheiro para comprar um scanner para digitalizar um filme? Então, assim, e isso na prática é um problema, né? Assim, mas o certo era fazer os dois. Isso todo mundo sabe. O certo era tudo ser de todo mundo sempre, né? Mas as questões de digitalização são opções relevantes? São. Dentro de uma perspectiva de gestão de acervo, dentro de um plano museológico, dentro da missão da instituição, dentro do que aquela coleção é capaz de oferecer para o público, né? Porque tem coleções que estão lá, mas ela não é para o público, ela é para o pesquisador. Por quê? Porque tem material sensível, por exemplo. Existe na Cinemateca da Alemanha filmes dos extermínios nazistas. A gente vai colocar isso no Cinemark para as crianças irem, assim. Existem critérios de seleção que também não são só técnicos, né? Tem a sensibilidade do conteúdo, e que se aquilo ali era um experimento nazista no período da guerra, hoje é um objeto histórico, mas que precisa ser assistido dentro de um contexto de, olha, você vai ver aqui imagens sensíveis, né? Imagens que colocam um ser humano numa situação deplorável. Então, não dá pra gente colocar isso na televisão, não dá pra você deixar isso ser digitalizado e colocar na internet, no YouTube, né? É uma responsabilidade ética da instituição que ela precisa bancar, né? Ela precisa dizer, eu não vou publicizar esse objeto por motivos de sensibilidade humana, né?
né? Assim, tem um problema ético aí, né, também. Então, a digitalização, ela é viável? Mas só que 3 pontinhos, né? Sim, sim. É uma discussão de séculos em toda a área da ciência da informação, né? A questão da digitalização, não só na museologia, mas também na arquivologia. Eu tenho acesso, eu faço alguns trabalhos de pesquisa em que eu tenho que tirar foto, né, do documento, porque só tem aqui no acervo da Bahia. E aí, alguns pesquisadores, assim, falam, não, mas dá um jeito de conseguir a informação. E aí, minha cabeça de museóloga, meu Deus, mas pra eu conseguir essa informação aqui, eu vou ter que estressar o papel, isso vai estragar com o suporte. Aí eu fico assim, Jesus, por que, Deus? E aí, então, isso aqui é só um exemplo de, tipo, como a gente tem que realmente ver em micro, muitas vezes, né? Ver qual é a situação específica e fazer o juízo. Aí não dá pra gente, né, então, dar uma generalizada. Então, assim, é por isso que eu entendo as cinematecas como museus, porque você não pode usar o mesmo plano museológico em todo museu. Você não pode pegar o plano museológico do Museu Histórico Nacional, copia, cola no Museu do Índio, copia, cola no museu. Não é assim. Você faz um plano museológico de preferência dialógico, né, com a sua equipe, de preferência incluindo toda a equipe, debatendo, de preferência colocando ali o dinheiro que você tem e o dinheiro que você não tem, né? Você faz um plano museológico construído ali com base na realidade daquele museu. Existem diretrizes? Existem as diretrizes. Seria ideal, né, o museu ter as hierarquias e as rubricas de preservação, de conservação, de gestão, de educativo, né? Idealmente, sim, mas a gente sabe que essa não é a realidade de muitos museus, né? Então, a Cinemateca está incluída nessa problemática, né? Ela é um museu? Mas então ela tem que ter acesso público a todas as coleções? Não tem. Ela tem a reserva técnica, que não pode ser acessada por motivos técnicos, éticos, da própria fragilidade do suporte, né? E aí é que eu problematizo na minha tese, no meu mestrado, que a Cinemateca Brasileira, como uma instituição federalizada, né, que faz parte do governo federal, precisa ter noções de museologia, de plano museológico, de programação do ponto de vista museal, para que essas discussões comecem a ser mais com esse aspecto mais museal, né? Para a gente começar a entender as cinematecas como parte desse grupo de instituições, não para além desses museus, né? Mas incluídas nesse grupo de pinacotecas, por exemplo, né? Cinemateca, pinacoteca, são todos museus específicos, de coleções específicas, mas eles não deixam de ser museu, porque tem uma coleção específica, né? Essa é a minha opinião, assim, isso é o que eu defendo. Eu tô com você, Fabi, porque a Cinemateca, ela conserva, ela pesquisa e a comunica. Já tá aí, ó, museu, pronto. Exatamente, de acordo com o Icon, é isso aí, ponto. E bom, eu sobre digitalização sempre gosto de conversar, porque na faculdade me foi apresentado um caso pelo meu professor de historiografia, que tem uma prefeitura do ABC, eu não me lembro direito qual cidade que é, eu acho que é Santo André, eu não lembro, desculpa desculpa pessoal de Santo André se não for vocês, que a prefeitura pegou e no começo do século XXI, né, ali, né, nos anos 2001, 2003, decidiu digitalizar todo o seu acervo, né, digitar toda sua documentação, e foi e digitalizou e colocou em disquete, tava em disquete. Ok. E começaram a descartar a documentação, digitalizava e descartava, descartava. E parece que quando eu estava na graduação, né, em 2016, por aí, 17, ele chegou, esse meu professor comentou comigo que ele estava com um grande problema, porque já não tinha mais, lá em 2017, já não tinha mais com você ter acesso a disquete. O computador não vinha mais com um buraquinho de disquete. Que situação! Como a Fabi falou aqui, nossos computadores, os nossos notebooks, o meu notebook que estou gravando agora, ele não tem entrada para CD. Não tem um botãozinho que se aperta e sai o CDzinho. Então, além de digitalizar, a gente tem que ver o suporte que a gente vai utilizar para digitalizar. Porque eu lembro outro caso também, o Flash, Adobe Flash Player, né? Olha, eu tô falando em inglês. O Flash Player, que o pessoal usava muito para fazer joguinhos na internet aqui. Ele foi descontinuado, acho que em 2020
2021, 2020, por aí. Ele foi descontinuado no Google Chrome. E tudo que você tinha em Flash, você não consegue ter mais acesso agora. E o Arquivo Público de São Paulo, o Arquivo Público não, o Arquivo do Estado de São Paulo, quando você ia ver um mapa, você via a partir de uma tela em Flash. Ele tinha digitalizado, porque o Flash, ele era um aplicativo, um programa que diminuía o volume, né, de informação ali para ficar mais rápido de acessar, principalmente com a internet que a gente tinha antigamente. Então, o Arquivo do Estado, ele utilizava Flash para você poder ver mapa, ver documentação. E quando teve essa descontinuidade, eu fiquei imaginando, e agora? O que eles vão fazer, né? Tudo bem E que agora eles estão usando outro programa, né? Mas, tipo, imagina o BO que é isso, né? Então, mas essa é uma questão para sempre na digitalização audiovisual. Porque, Sim. como no caso da prefeitura, né? Você digitaliza o material, nunca se descarta o original. Inclusive, eu acho que isso é até ilegal. Então, falta de um museólogo aí para falar, galera. Sem querer incorrer aí num problema aí para as prefeituras, mas você não joga nada fora, né? O descarte de documento público é crime, não pode, tem que guardar, botar lá no depósito, lá na fazendinha de alguém, ou no depósito de algum lugar fora da cidade, mas não pode jogar fora, né? Digitaliza, disponibiliza e guarda o original, sempre, né? Até se fazer uma política de descarte, né? De acordo com a legislação brasileira, do Arquivo Nacional, etc. Bom, Na CONARC. Exatamente, CONARC, etc. Então, assim, não pode. Mas o que acontece com os suportes audiovisuais é exatamente isso que você descreveu, Gustavo. A gente faz a digitalização da VHS para um formato MP4 e salva esse formato num CD. Aí o CD está saindo de linha, pega esse CD e copia para um DVD. Aí o DVD está saindo de linha, copia do DVD para o Blu-ray. DVD Blu-ray, que tem aí uma capacidade de pixel maior e tal. Aí o do Blu-ray você copia e salva num HD externo, que você vai fazer a conexão lá com o seu computador por USB. Aí, aquele HD externo, ele tem uma vida recomendada de 3 a 5 anos. Inclusive, né, gente, vale aí para todo mundo, se você tem o seu HDzinho aí de backup, de 3 a 5 anos, tira tudo daí e passa para um novo, porque os documentos se corrompem, né? O mundo digital, ele parece aí eterno, as clouds parecem eternas, mas elas não são, né? As clouds fazem chuva e desaparecem. Então, não é para ficar guardando tudo na cloud e achando que seus documentos estão salvos, né? Tem Nossa, eu tô gritando internamente agora, meu Deus do céu. Juliana, pelo amor de Deus, você que trabalha, você que é museóloga, você me faz 3 cópias de tudo, uma em casa, uma na casa da avó, e vai fazendo essas reciclagens aí dos HDs, que é o mesmo problema dos filmes, né? Então, o que acontece hoje profissionalmente? A digitalização dos filmes é feita num grande scanner, né? Igual a gente escaneia papel em PDF, né? Para fazer documento, escaneia em casa, escaneia na Lan House. Existe um objeto que faz o scanner do filme, da película do filme, frame a frame. Escaneia aquilo e salva aquilo num HD gigante, né? Para ter ali resolução completa, captar o áudio de maneira perfeita, né? São muitos terabytes, né? A gente fala de teras, porque o audiovisual ocupa um espaço de memória gigantesco. Então você faz aí o seu scanner, você digitaliza esse objeto, né? Esse suporte, guarda esse HD. Daqui a 3 anos, você tem que fazer de novo, passar esse HD para outro HD. Então, de preferência, você pega o original e escaneia de novo. Você não fica copiando e colando, né? Idealmente. E isso é um problema financeiro, né? Porque quem tem dinheiro para ficar fazendo isso de 3 em 3 anos, de 5 em 5 anos? Eu não conheço nenhuma instituição que tem dinheiro para redigitalizar a sua coleção a cada 3 anos, né? Segundo, isso é um problema de recurso humano. Quantas pessoas você precisa para ficar fazendo isso a vida toda? É infinito, né? E terceiro, e os suportes que chegam? E os filmes novos que você vai adquirindo, né? A questão da aquisição dos novos filmes. Então, por exemplo, a Cinemateca Francesa comprou agora filmes encontrados num bunker no
não sei o que lá, adquirir um lote de filmes. Aí ele entra onde na fila da digitalização? No começo, no meio, quem escolhe como é que vai ser esse critério de digitalização? Então, de novo, a digitalização é uma solução? Sim, mas. Porque aí é isso, assim, mas a gente comprou esse lote de filme aqui, cara, se a gente não digitalizar amanhã, já era. Então, ele tem que pular a fila. Tem que parar o que você tá fazendo aqui agora e pegar os filmes que acabaram de chegar, limpar, higienizar, desenrolar, passar pela digitalização. Então, todo esse processo precisa fazer parte da gestão, precisa fazer parte do plano museológico, precisa fazer parte do departamento de conservação, de preservação e assim por diante, né? Então, assim, não é uma resposta igual às nossas coisas na nossa vida, gente. Como é que você acessa aquela fotografia que você tem do seu aniversário de 3 anos? Onde que ela tá? Ela tá digitalizada? Sim. Ela tá na casa da sua mãe? O negativo, você guardou direitinho o negativo daquela foto lá que você tirou naquela Kodak do seu pai? Onde estão esses objetos, essas coisas? A premissa é a mesma, né? Só que do ponto de vista profissional, sim, isso aí tem que ter uma lista, sim, né? De check-ins. Ainda trazendo, e esse é um exemplo agora que eu acho que se encaixa, um exemplo pessoal agora meu, que meus pais vieram para Salvador, eu tirei várias fotos deles com o celular, né, com o meu celular. Só que os meus pais não vão fazer esse acesso pelo celular sempre. Para eles, creio eu, a partir, né, do que eu entendo deles, então assim, a partir deste microcaso, para eles é mais importante ter impresso. Então o que eu vou fazer? Vou imprimir. Então às vezes até esse movimento contrário, assim, de não levar para o digital, mas trazer para o físico é mais interessante para se ter o acesso à informação, né? Então, muito... Então, isso que você acabou de falar, assim, para mim é muito importante, sabe, Juliana? Porque, assim, a gente tem toda essa problemática aí da parte dos quesitos técnicos, né? Demanda dinheiro, demanda organização e tal. E aí já meio andando para frente, né? Essa coisa da preservação no Brasil. E essa problemática, né, da preservação no Brasil. Se a gente não tem uma política pública que vá fazer uma salvaguarda, ou uma premissa, ou uma organização dessa problemática, quem é que vai fazer isso para nós? Porque no Brasil nós temos excelentes acervos audiovisuais. Nós temos o Arquivo Nacional, nós temos a Cinemateca que fica dentro do Museu de Arte Moderna do Rio, nós temos a Cinemateca Brasileira, a Cinemateca Católica, que fica em Porto Alegre, nós temos Cinemateca no Recife, em Salvador. Elas chamam de outras coisas, né? Tem filmotecas, arquivos, acervos, tem vários nomes para se denominar essas instituições que guardam o audiovisual brasileiro, e cada um lutando do jeito que dá, né? A gente sabe que o patrimônio cultural no Brasil ainda não tem esse entendimento de ser necessário um dinheiro. Todo mundo acha lindo guardar, mas ninguém sabe o tanto de dinheiro que precisa, né? E política pública é o resguardo do dinheiro para a gente fazer as coisas que precisam ser feitas, né? A gente não faz política pública de graça. E do ponto de vista cultural e do ponto de vista de patrimônio, faz muito pouco tempo que a gente está demandando isso do Estado, né? Assim, com o primeiro governo Lula, com o ministro Gilberto Gil, a gente começou a implementar uma noção de cultura como uma política, né? A cultura como política e a política cultural, ou seja, criar planos, projetos, orçamentos, editais, estruturas governamentais que apoiem as instituições e as pessoas que querem trabalhar com cultura e com patrimônio. Faz pouco tempo, a gente é muito jovem, né? Nesse início de construção. A gente andou muito, né? A criação do IBRAM. O IFAM é uma instituição muito, muito, muito poderosa, né? E muito, muito sólida, né? Historicamente, a gente começou aí preservando igrejas e centros urbanos, porque a mentalidade daquele período era essa. Mas a gente se desenvolveu muito rápido, a gente está evoluindo muito rápido, né? Com as discussões patrimoniais. Então, a preservação audiovisual, ela precisa entrar nessa discussão. Ela não entrou ainda. A gente tem normativas do Arquivo Nacional, a gente tem manuais técnicos da Cinemateca, tá tudo grátis para download. Se você der um Google, você vai achar vários trabalhos de pessoas que fazem esse passo a passo, mas do ponto de vista político, a gente não tem um guarda-chuva que diga: o nosso cinema é patrimônio, vamos guardar nossos filmes, vamos guardar de um jeito que daqui a 100 anos, quando a gente abra esses filmes, os nossos netos possam ver os filmes que foram feitos
lançamentos no Brasil todo, não só da Globo Filmes, não só dos cariocas e dos paulistas. Eu tô falando dos filmes dos indígenas, eu tô falando dos filmes LGBTQIA+, eu tô falando dos filmes periféricos que estão sendo feitos nas periferias e nos subúrbios brasileiros, que não tem ninguém preservando, não tem ninguém guardando isso de uma maneira sistematizada, de uma maneira organizada, porque não existe uma política para se salvaguardar essas pessoas, entende? Então, assim, do mesmo modo como a gente criou os pontos de memória que estimula a criação de museus comunitários nos próprios lugares de memória, construído pelas próprias pessoas que estão ali, naquele território, eu acho totalmente possível e necessário uma política pública que resguarde o cinema nacional e o audiovisual, que aqui eu estou falando de filme de celular, estou falando dos filmes do TikTok, estou falando dos filmes do Instagram, eu não estou falando só do cara que faz um filme lindo de 2 horas que a gente vê no Cinemark, eu estou falando dessa galera que está produzindo filme de skate, essa galera que está produzindo filme de dança, de folclore, entendeu? Aonde estão esses filmes? A gente não vai ver nunca. A gente não vai ver esses filmes. Daqui a 3 anos a gente não vai mais ver esses filmes. Imagina daqui a 30. Então, assim, por isso que eu defendo que para você fazer de fato um patrimônio audiovisual, você precisa de uma política pública. Não existe você chamar uma coisa de patrimônio sem que aquilo ali não tenha um resguardo de políticas. Leis, é bom ter uma lei, mas a lei sozinha funciona? Não. Você tem que ter um projeto, você tem que ter um plano de execução de atividades para não só fazer aquilo acontecer, mas também para estimular as pessoas a entenderem que elas merecem guardar aquelas coisas para elas mesmas e para o futuro, né? Assim, então, é isso, assim, eu acho que é primordial discutir política dentro dessa instância de preservação audiovisual, entendeu? E aí, por isso, meus estudos e tal, e por isso que eu acho que a Cinemateca Brasileira é esse carro-chefe nessas discussões, é por isso que eu trago ela para minha pesquisa dessa maneira assim um pouco mais de frente, porque ela é uma instituição federalizada, ela tem toda a expertise técnica, toda a competência de construção dessa parte técnica, né, de gestão, tá tudo pronto, a gente precisa aprender com eles, né, assim, eles precisam fazer uma criação de uma rede de acervos audiovisuais, igual a gente tem aí a rede LGBTQIA+, a gente tem diversas redes no Brasil que foram construídas a partir das demandas delas próprias, né? O próprio setor começou a se mobilizar e falar, eu tenho aqui meu acervo de objetos indígenas, deixa eu ver lá no Pará se tem alguém que tem um cocar semelhante, ou vamos trocar informação de como é que a gente está preservando essas plumas, a mesma coisa, né? Sim, muitos insights bom, porque é muito interessante pensar nesse sentido também, o audiovisual e a produção coletiva de audiovisual, essa identificação, essa formação de rede, muito por uma necessidade de fortificação, né? Uma necessidade de resistência, né? Ver a necessidade das políticas públicas para esses acervos, para essas construções coletivas, é também garantir que as pessoas possam existir, né? Que essas memórias possam existir e resistir, principalmente. Um exemplo disso, que é um exemplo de coletivo muito interessante, é o acervo Zumvi. O acervo Zumvi, que é ZUMVI, que é um acervo afrofotográfico, um coletivo, né, de fotógrafos e produtores baianos, para realmente retratar o cotidiano daqui, o cotidiano principalmente do povo negro, né, aqui da Bahia, e eu acho que existem claramente, eles não são um acervo que está nadando em dinheiro, e a gente tem que pensar o porquê que não existem políticas que fazem, né, com que esse acervo Zumbi consiga existir tranquilamente, produzindo, porque não se tem dinheiro para se produzir mais, para se produzir melhor, né? Tem que se juntar enquanto coletivo mesmo num processo de resistência, né? É importante, é muito legal esse projeto aí, esse ponto de pesquisa, né, de Fabiana, porque eu acho que vai dar arcabouço para a gente conseguir questionar, de fato, procurar mais coisas, né? Inclusive, a Servozumbi fica na subidinha ali do Pelourinho pro Santo Antônio Além do Carmo, que é muito interessante também, né? Porque é um espaço de também resistência e também é um espaço sempre questionado pelo Pelourinho, né? O que se tem agora, para o que se a gente tivesse um acervo fotográfico do que acontecia no Pelourinho, será se a gente teria festas e alegrias e coisas maravilhosas que acontecem lá? Então, assim, muito importante, muito, muito, muito legal. Pois é, e aí você tocou agora no cerne da questão, que é a questão da decolonização, né? Quando você se organiza em resistência
ao sistema de criação de patrimônio que foi inventado pelos europeus e trazidos para nós, né? A noção de museu, a noção de acervo, essas noções, elas são europeias, né? Quando nós copiamos e colamos essas ideias europeias e trazemos as coleções europeias para os nossos museus e aceitamos essas coleções como nossas, a gente está silenciando outras coleções que não estão lá, né? Então, o que é importante nesse contexto? Os museus precisam se dar conta que eles não são neutros, que eles estão contando uma história colonial, né? É um ponto de vista do homem branco europeu que chegou e o que ele tem de relevante historicamente é o que está nos nossos museus. Então, a gente precisa admitir isso e, a partir disso, a gente precisa, número 1, dialogar com os que estão de fora, número 2, ressignificar o que está dentro, né? Então, assim, o Pelourinho foi um lugar de tortura, foi um espaço de provação de poder, né, do homem branco, do senhorio, contra as pessoas escravizadas do período, na Bahia, no Salvador, e hoje ele foi ressignificado para esse lugar de festa e de espaço público, de celebração da cultura negra, da cultura baiana, né, do espaço histórico. E isso é importante ser dito sempre, porque aquele lugar nunca foi um lugar de festa, ele virou um lugar de festa, né? Então ele foi ressignificado, ele foi tomado por essas pessoas que ali estavam e criou-se ali um espaço de diálogo e de ressignificação. Sim. Só é possível fazer isso se a gente começa a reconhecer que tem muita gente do lado de fora dos museus. E esse muita gente do lado de fora, além deles precisarem se organizar como rede, como comunidade e como movimento de memórias e de patrimônios entre si, eles também precisam entrar nesses espaços de poder que são os museus e desconstruir pelas fissuras, né? Então, assim, vai ter lá uma exposição de uma pessoa negra, uma artista negra lá dentro do museu? Vai, que ótimo. Então vamos lá assistir, vamos fazer um debate, vamos problematizar essa pessoa negra dentro desse espaço branco, né? Assim, esses aspectos da decolonização dos espaços de memória são fundamentais. E o Brasil está anos-luz de muitos países, gente. Por quê? Porque a nossa cultura de resistência, ela é uma cultura de resistência que veio dos movimentos escravagistas, né? Que veio dos negros quilombolas que lutaram contra a escravidão durante todo o período. O Brasil foi o último país a declarar, a abolir a escravidão, né? Depois da abolição, a gente tem um histórico péssimo de políticas públicas para a inclusão dessas pessoas escravizadas para dentro da sociedade. A gente tem uma reparação histórica aí que, né, de novo, não sou historiadora, mas a gente tem uma reparação histórica e cultural. A gente tem uma reparação histórica cultural e de memória e de patrimônio. Então, se a gente começa a se organizar só nesse aspecto de reparação histórica com as pessoas negras e de heranças negras, a gente já tem aí uma decolonização completa, né? Se a gente começar só disso, se a gente fizer só isso, já é coisa pra caramba, né? Então, como é que a gente decoloniza a preservação audiovisual? Na minha opinião, a vantagem é que, como o cinema começou só no começo do século XX, a gente já consegue dar um pulo, a gente não precisa criar museu, a gente não precisa fazer um museu do homem branco para depois descolonizar, Não, a gente já dá esse pulo, vamos criar redes, vamos criar comunidades, vamos decolonizar essa preservação agora, vamos criar as comunidades, vamos fazer uma rede de preservação audiovisual das favelas, das pessoas pretas, das pessoas não binárias, vamos organizar isso daí, não precisa entrar na discussão de um museu da Cinemateca, vamos pular esse pedaço, entendeu? A nossa sorte é que a gente já está numa discussão de decolonização do Brasil, inclusive de políticas públicas, porque os pontos de memória, os pontos de cultura foram estruturas criadas para essa discussão, né? Então é possível, as redes foram criadas graças a essas discussões. Então a preservação audiovisual ela já pode pular para dentro dessas comunidades que já estão mais ou menos organizadas, entendeu? Não precisa a gente começar do começo, igual a gente fez lá em 2009, com os pontos de memória, com as discussões de patrimônio imaterial. Não precisa, a gente já pode pular para cá. Bom, tá bom, então vamos, essa galera aqui que tá fazendo filme indígena, vamos fazer um curso de capacitação aqui para preservação, vamos trocar uma ideia com a galera que tá lá no Mato Grosso, o pessoal lá do norte, vamos ver o que eles estão fazendo de preservação. E aí o que você falou, né, de política pública, por que eu acho que, assim, eu acho não, tem que ser, né, o Estado, ele precisa representar todas essas facetas da diversidade cultural, é obrigação
obrigação do Estado garantir que todas as pessoas se sintam representadas na diversidade cultural do Brasil. Ah, mas o Brasil é muito grande. Ah, pois é, mas eu nasci lá, isso aí não é problema meu, né? Então eu quero me sentir representada no meu país, a minha cultura. Eu tô falando mas eu sou a mais representada, eu sou uma mulher branca de classe média, né? Assim, eu sou a mais representada em todo lugar. Então, assim, o que o Estado tem que garantir? Ele tem que garantir que a pessoa não branca, não binária, não moradora do Sul-Sudeste tenha suas memórias representadas. Isso é obrigação do Estado, na minha opinião, entendeu? E aí a política pública de preservação precisa ser decolonial. Ela precisa partir dessa premissa de que o dinheiro tem que ser igual pro preto, igual no sentido equânime, né, gente? Porque o homem branco e o homem preto, eles não são iguais, eles vão ser equânimes, né? Porque o branco já começou 5 casas na frente. Então, eu tô falando igual aqui, guardadas as proporções de disparidades culturais e sociais de cada grupo, e as suas diversidades, né? Sim. Então, é isso, assim, a decolonização, ela precisa partir dos grupos, das comunidades e das redes, mas ela também precisa vir de uma política pública, que vai criar fomentos e espaços e dar dinheiro para capacitação e formação de acervos e coleções das pessoas que não estão representadas nos nossos museus tradicionais e nas nossas cinematecas, né? E eu acho também essa questão da política pública meio que assegura o não paternalismo, né? De instituições ou porque uma vez que se dá o dinheiro, mas principalmente o espaço, né? É isso, a gente não faz para as pessoas podem se organizar a partir daí e fazer por elas mesmas, né? Às vezes a gente vê, tal instituição fez tal coisa com tal, sei lá, tal grupo X. Mas precisa da tutela da instituição, sabe? Às vezes é muito importante a gente tirar essa tutela e pensar que na verdade é sobre espaço e sobre fomento mesmo, né, para esses grupos conseguirem fazer isso tudo que a Fabiana falou. E decolonizar, esse negócio de decolonizar, Jesus, no Pelourinho ainda se existe muito esse questionamento, né, se está realmente sendo a decolonização e não a descolonização, né, que são coisas totalmente diferentes. Eu acho que o Museander deve ter se batido com essa dúvida sempre, por todo o espaço, porque realmente, né, porque a descolonização é todo esse conceito de se esquecer do que se ouve, né, de esquecer da colonização e construir a partir daí uma coisa que não é colonial. Mas a Catherine Walsh, acho que nos anos 80, mais ou menos, não foi, que tem todo esse questionamento dentro da Latinoamérica, e ela vem com ela tira esse S, porque ela entende que a ação, as atitudes têm de ser feitas a partir da colonização, realmente, sabendo como a Fabiana trouxe, exatamente como a Fabiana trouxe com o caso, né, entendendo que existiu e construindo a partir daí ações, programas e pensamentos contra-coloniais, né, contra tudo isso aí, um processo de decolonização. Eu não sei se eu expliquei certo, mas na minha cabeça é mais ou menos assim. Se eu não expliquei, inclusive, por favor, podem me corrigir. É isso mesmo, Juliana. A Catherine Walsh, ela escreve que ela vai usar o termo decolonização tirando o S, porque o prefixo des significa parar de desfazer, né? Então você apaga, né? Você desfaz, né? Quando você desfaz, você apaga e faz outro. E ela entende que quando você faz o processo de colonização, ele não vai existir um apagamento do processo de colonização. Estamos todos marcados pela colonização. É impossível, né? Você não volta no passado e reconstrói esse passado ou faz outro passado. O passado está passado. Então, ela sugere tirar não usar descolonizar, porque a gente não tem como voltar e fazer de novo, mas decolonizar a partir do que está colonizado. Então, fazer por cima, né? Fazer por cima dele. E eu concordo com ela, né, a decolonização não é a mesma coisa que descolonizar, né? Acho que é uma discussão muito complexa, porque, assim, a museologia social, ela se baseia justamente nessa decolonização dos museus, né, no questionamento de que os museus não neutros estão impondo a nós um sistema de valores e um jeito de fazer memórias que a gente vem reproduzindo, né? Então, idealmente, o que seria lindo como seria a perfeita decolonização?
a gente partir de metodologias de construções de memórias que nem existissem em museus. Esse seria, de fato, a decolonização perfeita. Você não usar nada, nenhum livro, nenhum conhecimento, nenhum nada que veio com a importação dos museus tradicionais que a gente tem de gestão, de hierarquia, de departamentos, né, de divisões de tarefas. Idealmente, a gente desconstruiria tudo isso e inventaria um outro museu, que a gente não precisa nem chamar de museu. Inclusive, tem pessoas que não se reconhecem trabalhando em museus porque eles não reconhecem que museu é a palavra certa para se falar o que eles estão fazendo. Eu não tô fazendo um museu, eu tô fazendo uma comunidade de pessoas que contam histórias de memórias, de coisas que aconteceram que são importantes. Mas não chama museu, chama blá, entendeu? Então, assim, idealmente, o que a gente deveria fazer para decolonizar as nossas memórias? A gente deveria construir metodologias. A gente deveria ressignificar as palavras. A gente deveria inventar palavras. Então, as terminologias, os métodos, as teorias, as divisões, as caixinhas dos museus, né? O que é patrimônio, o que é conservação, o que é preservação, a catalogação longe do educativo, o educativo longe da expografia. Não vai ser assim. Vamos inventar outra coisa, né? Assim, idealmente, é isso que a museologia social visiona, né? Assim, o sonho do museólogo social é esse, é uma comunidade criar o seu próprio conteúdo na sua própria metodologia, usando o seu próprio linguajar, né? É fácil? Não, gente, não é fácil, porque se fosse, já estava feito, né? E especialmente difícil porque você usa desses degraus da academia, das estruturas metodológicas, dos sistemas educacionais, que são todas caixinhas europeizadas, né? Então você usa de tudo isso para construir uma coisa diferente e essa coisa acaba que não é diferente, porque você acabou de sair, você é filhote de toda essa construção colonial, somos todos, né? Então essa ruptura, na minha opinião, e a conclusão que eu tô chegando agora com 50 anos, é que essa ruptura, ela não vai ser uma ruptura, ela precisa ser radical, mas ela também precisa ser pelas fissuras, entendeu? Então surgiu uma brecha, então vamos lá, pontos de cultura. Surgiu outra brecha, beleza, pontos de memória. Surgiu mais uma brecha, redes, vamos fazer redes, vamos discutir os problemas, vamos fazer disso uma comunidade. Por quê? Porque de fato a gente não vai construir, desconstruir, implodir, desfazer toda essa estrutura acadêmica, metodológica, tradicional dos museus, da educação museal, dos programas de graduação, de pós-graduação, são várias coisas nessa pirâmide, né, pra gente desconstruir. Mas eu acho possível, entendeu? Acho possível. Acho que quando a gente lê Krenak, quando a gente lê Boaventura Santos, né, quando a gente lê Bell Hooks, Catherine Walsh, a gente começa a se inspirar nessas pessoas que não estão necessariamente compactuando com esses pensamentos. Eles estão dentro, né, tipo a gente aqui, né, a gente está nas nossas universidades, nas nossas faculdades, questionando muito, assim, eu sou uma pessoa que eu critico mesmo, entendeu? Não tá bom não, a gente se propôs a fazer, a gente não tá fazendo, não tá legal não. E no IBRAM eu sou essa servidora, olha, não tá bom não. A gente falou que a gente ia fazer aqui política pública para museu e a gente não tá dando conta de fazer, não tá legal, vamos fazer melhor, o que a gente pode, entende? É uma vida, né? É uma vida de luta e é uma vida de resistência, mas essa é uma opção de quem decide trabalhar com patrimônio e memória, de fato, né? Ninguém dorme em paz. Ninguém, se você está dormindo em paz, alguma coisa está, tá errado. Se você é brasileiro e está dormindo em paz, tem alguma coisa errada com você, né? Eu só queria, nesse contexto, nessa entoada toda dessa última discussão que a gente teve aqui, eu só queria lembrar Chico Sainz e Nação Zumbi em 1994, no álbum Da Lama ao Caos, onde ele diz que é me organizando que eu consigo desorganizar, quer desorganizar essa lógica colonial. E desorganizando, eu consigo me organizar, que é organizar uma nova lógica decolonial. E é isso. Exatamente, assim, eu tenho aprendido muito com as leituras, né, e tudo isso é muito novo para mim também, né, assim, essa museologia de insurgências, essa museologia marginal, ela me interessa, e o meu lugar de fala, ele é um pouco deslocado mesmo, né, porque, enfim, eu não vivo, agora aqui em Paris eu vivo numa periferia preta, muçulmana, de minorias, de trabalhadores emigrados, né, do Maghreb,
que é essa região da Argélia, que é uma região que foi colônia francesa e que aqui são as pessoas mais discriminadas, mais racializadas, mais a xenofobia aqui é muito forte, né? Existem vários problemas de racismo estruturais na França e que se nega, né? Assim, é uma cegueira institucionalizada. E eu vivo à margem, mas eu não sou marginalizada, né? Porque eu sou uma pessoa que o meu fenótipo é branco. Eu tenho cara de europeia, né? No Brasil, eu tenho cara de brasileira branca. Então, assim, é muito fácil para eu transitar pelo mundo, né? Eu não sou uma pessoa que, claro, tem um recorte feminista que aí também, enfim, né? Que vale a pena entrar agora, porque não é discussão. Mas se eu não fosse mulher, se eu fosse um homem branco, a minha vida estava maravilhosa. Mas eu sou mulher, então eu consigo enxergar todas essas diversidades de problemas dessas outras pessoas que são discriminadas por serem as pessoas que elas são. No caso, eu sou mulher, né? E essas discussões, elas têm ficado muito maduras para mim, não só porque eu me tornei servidora do IBRAM, mas também porque a gente passou 4 anos de fascismo no Brasil, né? E esses 4 anos de extrema-direita no poder, eles me forçaram a ver que não dá para parar. O debate, ele não acaba quando você chega num ponto, né? Assim, o debate não acaba quando você institucionaliza o IBRAM, o debate não acaba quando você cria pontos de memória, o debate não acaba quando a Cinemateca Brasileira ganha um dinheiro para fazer o restauro de um filme. Não, o debate, ele é a luta, né? A luta não é sobre quem vai vencer, a luta é sobre o quanto de tempo que a gente vai continuar lutando, que é sempre, a gente vai lutar sempre, né? Então, assim, o cansaço que esse último governo que passou deu para a cultura, eu espero que tenha sido um cansaço também qualitativo do ponto de vista de análise de onde a gente está e para onde a gente quer ir, sabe? Pra gente não começar tudo de novo, a gente pega da onde a gente parou, né? E essa retomada da cultura agora tá sendo muito interessante porque, e aí retomando ao assunto, né? Existe no Brasil a Associação Brasileira de Preservação Audiovisual, que é uma associação sem fins lucrativos, né? De profissionais que trabalham com preservação audiovisual em várias instâncias, acervos, cinematecas, museus, pesquisas para filme, pesquisa para doutorado, né? Mestrado, e essas pessoas se reúnem todo ano no Cineop, que é um festival de cinema voltado para educação e patrimônio, lá em Ouro Preto, em Minas Gerais, e no Cineop de 2008, eles criaram um Plano Nacional de Preservação Audiovisual, que é um plano de política pública, de implementação de modelos e instâncias de preservação, para incluir o audiovisual dentro desse escopo de preservação e memória. Esse plano ficou aí porque, né, foi para a gaveta, porque não conseguimos articular com os governos que foi entre sai, acaba o Ministério da Cultura, volta ao Ministério da Cultura, tira o Ministério da Cultura, que também, né, essa inconstância institucional no Brasil é um problema muito sério, mas agora, finalmente, a boa notícia é que o Cineop acabou de acontecer, o Plano Nacional foi revisado e ele foi entregue ao Ministério da Cultura do Brasil. Então agora é um momento, inclusive para quem está tentando estudar a preservação audiovisual na museologia, esse é um momento maravilhoso de estudo. Por quê? Porque a gente está saindo de um lugar e indo para outro lugar. E acompanhar do ponto de vista acadêmico essa movimentação, né? Esse Plano Nacional agora foi aceito pelo Ministério da Cultura. Vamos começar a implementar isso? Vamos criar rede? Vamos fazer pressão? Vamos criar estruturas de grupo de trabalho, grupos de estudo, para começar a fazer disso, de fato, uma política, né? Sai do papel, vamos começar a fazer uns testes, umas consultorias, umas pesquisas. Isso é histórico no Brasil. A gente nunca teve isso, nem o começo disso, né? Então, assim, é muito pertinente a gente começar essa discussão hoje, porque no final desse governo, a gente vai ter resultado, para bem ou para mal. Então, acompanhar esse desenho de como que a BPA entregou esse plano e o que esse plano vai ser daqui a 4 anos, daqui a 3 anos, daqui a 8 anos, entendeu? Do ponto de vista de tudo, criação de rede, mobilização do setor, mobilização dos campos, né, dos profissionais. Por exemplo, a gente precisa de capacitação. Assim, a galera que sabe mexer com filme, película, nitrato, scanner, com 3 pessoas, 5 pessoas no Brasil, entendeu? A gente tem uma preservação continental para fazer no Brasil, né? O Brasil é um continente, gente. Essa galera não pode nem se reunir no mesmo prédio, que se acontecer alguma coisa com o prédio já era, né? Exatamente, assim, tem uma pessoa, o Jesus, que é uma pessoa que trabalha na Cinemateca Brasileira, que eu conheci em 2018, eu nem sei se ele ainda tá lá, mas ele é o único cara que sabe mexer numa máquina específica para fazer um trabalho específico. Alô, museanders, procurem Jesus.
Na Cinemateca, obviamente. Procurem Vamos lá, Jesus. vai Procurem, lá, ajoelhem no chão e chamem Jesus. Não, mas Peçam para galera, Jesus. pede pra ele ensinar, por favor. Jesus é o caminho. É o caminho, por favor, da preservação do audiovisual, galera. É isso. Bora procurar. Mas é isso, assim, essa problemática isso também tem que fazer parte da política, né? A capacitação de mais pessoas que se interessem pela memória do audiovisual, né? De mais pessoas que queiram criar políticas e implementar políticas nas instituições, né? Fazer um plano museológico aí para a Cinemateca, fazer um plano museológico com gestão de acervo audiovisual. Vamos lá, gente, vamos pensar nessas coisas, entendeu? Sim, alô Museander, que não sabia o tema do TCC, mestrado, doutorado, ou Olha qualquer aí. coisa, projeto, não sabe o que projeto fazer? Olha aí, trouxemos diretamente de Paris para vocês. Pega aí um filme que você ama do seu coraçãozinho e vai desconstruindo esse filme aí pra saber onde é que ele tá hoje. Cadê esse filme que você viu que encantou seu coraçãozinho? Será que ele tá guardado pra você ver de novo? Inclusive... Se não, como guardar? Sim. Inclusive, eu acho muito interessante a questão do audiovisual, porque é uma documentação que mexe com os seus sentimentos, mexe com o seu ser em si, né? Porque, tipo, uma coisa é você estudar com um documento, papel, assim, se você tiver uma outra relação com papel, beleza, mas o ouvir a voz das pessoas que estavam lá no passado acontecendo. Antes dessa gravação, eu estava lá zapeando no meu Instagram, os Reels, apareceu um vídeo do João Goulart na China, em que ele tá falando ao público chinês ali, ao pessoal da China, isso em 61, antes dele voltar e ter toda aquela confusão lá daquele primeira tentativa de golpe lá. E ele falando em português, dizendo que se sentia um velho amigo sendo recebido na China, e a imprensa chinesa esses dias chamou o Lula de velho amigo que retornava, né? Ouvir a voz dele, também ouvir a voz de outras pessoas no passado, ver elas. Uma vez a gente gravou aqui sobre a Semana de Arte Moderna e foi passado pra gente que havia um áudio do Mário de Andrade cantando, né? O único registro de áudio dele, que hoje tá no YouTube, né? Foi digitalizado e a gente garantiu esse acesso, né? E eu ouvindo a voz do Mário de Andrade, eu pensei, exatamente a tonalidade de voz que eu achava que ele tinha. Exatamente. Então, essa documentação mexe com o nosso sentimento, mexe com o nosso ser, né? É uma coisa incrível. Então, é engraçado você falar isso, Guga, porque, assim, o cinema, quando se estuda cinema como linguagem artística, né? Quando se estuda cinema como ferramenta poética, né? Ferramenta da expressão do ser humano, né? Nós, como pessoas, usamos a arte para expressar quem a gente é e quem a gente sonha ser, né? E o cinema, ele é entendido como uma linguagem dos sonhos, porque o cinema, ele é muito parecido com as coisas quando a gente sonha. Ele tem essa coisa fantástica de você entrar numa sala escura, em silêncio, e você projetar os seus sentimentos e as suas emoções para um outro lugar que é fora de você, mas que você já viveu aquilo em você. Esse sentimento do sonho, traduzido pelo cinema, até a psicanálise estuda, né? A psicanálise estuda cinema, porque ela resolve problemas, ela sana traumas, né? Ela expõe as nossas emoções, ela cura as nossas tristezas, né? Rir junto no cinema, uma boa gargalhada num coletivo do cinema, aquilo ali, cara, são 3 anos de terapia que você economizou, entendeu? Naquele ingresso do cinema, porque o dividir no coletivo uma emoção que é tão fundamental do ser humano é uma dádiva que o cinema trouxe pra gente, que, enfim, milhares de estudos, né? De novo, eu não sou especialista em linguagem cinematográfica, mas é exatamente esse ponto que você falou. Ele é um link para um sonho, pro sonho que a gente sonha à noite mesmo, essa noção do surreal, do bizarro, do fantástico, do que tudo é possível, né? Assim, e a elaboração das nossas emoções, né? Nas histórias, nas imagens, né? Em como aquilo se traduz como verdade para você no seu coração, nas coisas que você sente, é uma ferramenta super potente dessa linguagem. E aí, de novo, né? É uma arte super jovem, comparado com a escultura, comparado com a pintura,
mas ela traduz tanta coisa que a gente não pode deixar isso morrer, cara. Como é que a gente vai deixar de preservar? Como é que se fazia filmes, né, nos primeiros anos do cinema? Como é que aquilo era visto, né? Hoje, qual é a nossa relação com o cinema hoje, né? Quem vai ao cinema hoje, né? Com as mídias, com a Netflix, com tudo que você baixa no seu celular, você assiste no metrô, você assiste dentro do ônibus, você leva o filme com você onde você vai, né? No avião, no trem, sei lá. Tudo isso precisa ser patrimonializado nesse sentido, entendeu? Sim, e aqui eu já puxo só uma sardinha rapidinho para a minha área de pesquisa aqui, assim. E como fazer tudo isso aí, né? Como transmitir tudo isso, todo esse encantamento para pessoas que não enxergam e não ouvem, né? Como trazer, vamos também, políticas públicas também são boas para que a gente possa pensar audiodescrição, possa pensar outros tipos de acesso a tudo isso que é tão importante e é patrimônio, ou seja, é direito, né? É algo que é de direito. Muito legal. Aqui na cidade onde eu moro, em Saint-Denis, tem um cinema que, por acaso, o diretor de cinema é meu marido, e existe um programa... existe um programa no cinema que é a sessão de cinema para as crianças que têm algum tipo do espectro autista. Então, a sessão do cinema tem a luz acesa, o volume mais baixo e a luminosidade adequada para essas crianças que têm um pouco de dificuldade de estar no ambiente público, né, o estímulo sonoro ser muito forte, né, para algumas crianças que são autistas ou que estão dentro do espectro, né? E é lotado, gente. É lotado. As crianças vêm, os pais trazem as crianças. Existe público, né? Existe público para isso. Existe, assim, existe. E eles amam vir para o cinema. Eles amam, assim. E no Brasil tem também as iniciativas, né? Assim, eu não sei se você conhece, Juliana, a Desirê Nobre, que é minha colega do doutorado, e a especialização dela é em públicos com algum tipo de deficiências, né? Assim, e ela está escrevendo uma tese de doutorado sobre isso, e ela fala muito isso, né? Assim, a importância das políticas para também atender essa dimensão dessa população que é invisibilizada na cultura, né? Tradução de Libras hoje já é uma lei, né? Já é uma obrigação em alguns casos, mas, por exemplo, no cinema, a audiodescrição ainda é muito rara, né? Assim, acho que aqui também para ser bem sincera, acho que aqui bastante. Tem muito audiodescrição, né? E é isso, né? Se você constrói uma política, essa política vai ter tentáculos, e esses tentáculos, eles chegam em todos os lugares, para o bem e para o mal, eles vão problematizando tudo que eles vão passando pela frente, né? E isso, imagina você criar uma rede de preservação audiovisual para as pessoas com deficiência, cara. Olha isso, você fazer um contato com esses grupos, com essas organizações não governamentais, desses grupos de pessoas que estão aí no Brasil, cegos, surdo-mudos, pessoas com espectro, né, enfim, tem várias linhas aí de atuação. E você criar uma política pública de preservação audiovisual para essas pessoas, entendeu? Pô, isso é genial, cara. Trabalho com a vida toda. Sim, vamos juntos, galera, vamos juntos nessa. Eu dando serviço para os estudantes, né? Perfeito. Questão de ordem. Sobrou essa aqui de como garantir o acesso, como vocês começaram a falar, eu já fui lá, selecionei aqui, porque eu acho que tá dentro disso, né? Quer comentar mais alguma coisa sobre esse garantir o acesso ao público, esses bens? Eu acho que a gente fala um pouco assim misturado, né? Por conta do ponto de vista de preservação audiovisual, é claro que a garantia ao acesso é a premissa final, né? Você preserva para as pessoas verem. Ninguém quer guardar as coisas a 7 chaves para morrer no fundo junto com o Titanic. A gente quer guardar para a próxima geração ver, né? Ou exibir, ou saber que existe, né? No entanto, no caso da preservação audiovisual, é uma questão de caso a caso, porque dependendo do suporte audiovisual, dependendo da instituição que guarda e dependendo do conteúdo desse suporte, esse acesso precisa ser problematizado. Então, o suporte está frágil, a gente não pode publicizar um filme que vai arrebentar no projetor. O filme tem cenas sensíveis a algum tipo de público, a gente não pode publicizar um filme da câmera de gás nazista
num cinema, num festival de cinema, né? Então, esses critérios de publicização precisam ser problematizados de acordo com o que você tem em mãos, né? Então, vai ser muito mais de acordo com a obra e com a condição da obra do que uma regra geral. A regra geral é publicizar? É a regra geral, mas, porém, precisamos aí problematizar as questões éticas e técnicas de cada situação e de cada filme ou de cada projeto. Cada caso um caso, né? Cada caso um caso. A gente vai vamos fazer uma camiseta, Ju, cada caso um caso, que é o que a gente mais fala. Cada caso um caso, é verdade. Exatamente. Bom, é isso, né? Eu acho que já falamos bastante aqui, eu tô muito contemplado, eu tô muito feliz de estar gravando isso hoje. É um sábado de manhã pra gente aqui maravilhoso pra mim, que, Fabi, a minha vontade agora é levantar e te dar um abraço apertado. Eu gostei muito desse. Sim, obrigada. A gente só não vai porque é muito caro chegar em Paris. Se não fosse mas fosse um pouco, pelo menos em reais, a gente tentar. Olha, muito obrigada, fiquei super feliz pelo convite, adorei o papo, estou à disposição, o que vocês precisarem, qualquer dúvida, eu vou mandar uma lista da bibliografia, né, de algumas referências interessantes para as pessoas que estão interessadas em ler um pouco mais e saber um pouco mais das pessoas que eu li e das pessoas brasileiras que estão fazendo esse estudo mais sério e são pessoas fundamentais na produção de conteúdo, né, de metodologia de conteúdo, e é isso, estou aqui em Paris, venham me visitar. Para vocês que têm interesse em intercâmbio internacional, intercâmbio cultural, façam buscas, existem muitas bolsas de estudo, não é impossível, fazer uma capacitação técnica no exterior, uma pós-graduação, é muito importante para a vida das pessoas, assim, nem digo do ponto de vista profissional, eu digo mais mesmo de formação de ser humano, assim, é muito importante a gente enxergar os outros e entender os nossos problemas com outros ângulos. Aprender outra língua é sempre incrível, comer outras comidas é sempre incrível, essa experiência, né, do sair das nossas casas e encontrar outras casas no mundo é uma experiência de ser humano, né, e assim, eu recomendo. Eu sou uma pessoa do mundo e eu gosto muito de viajar, mas eu para além da pessoa que eu sou, eu acho que é um desafio pessoal que a gente precisa se impor, pra gente calçar o sapato do outro de vez em quando e entender que tem dor muito parecida, mas também tem dor muito diferente, né? Então é importante essa banda pelo mundo aí. Recomendo e venham me visitar. Iremos. E é isso, gente. Maravilha. Ju, quer comentar alguma coisa? E fora aqui também, pra gente conseguir criticar, a gente precisa conhecer, né? Muitas vezes. Então, assim, a gente fala, a França, que não sei o quê. Mas é bom também ver realmente como é feito, como são, né? Os problemas que a gente acha que tudo é incrível, maravilhoso, que é dinheiros. Mas é bom também ver os problemas, né? Pois é, Ju, porque assim, a França e Portugal, que são os dois países que eu tive mais experiência aqui, eu tô há 2 anos fora do Brasil, são países maravilhosos. De novo, a minha experiência pessoal como imigrante tem sido muito tranquila. De novo, o meu fenótipo ajuda muito a quebrar muitas barreiras, né? Em Portugal as pessoas achavam que eu era portuguesa, na França as pessoas acham que eu sou francesa. Então, essa primeira fachada, né, não fecha portas, digamos assim, mas são países velhos, né? São países que têm uma cultura de memória e de patrimônio velho, engessada. né? Engessada, né? Então, assim, as pessoas que trabalham no museu são pessoas que fizeram belas artes, que estudaram artes plásticas, que estudaram, né, a pintura clássica, são pessoas que são de uma educação de arte nesse sentido fino, da arte clássica, da arte como uma coisa superior ao popular, né? A arte folclórica, a arte popular, ela não é vista como uma coisa musealizável, né? E aí chega a gente no Brasil, cara, que a gente tem museu para tudo, entendeu? A gente tem rede para todo mundo cabe nas nossas conversas quando a gente fala de museu. E problematizar isso nesse país tem sido muito interessante para mim, porque eu vejo pessoas inteligentíssimas, super articuladas, que realmente não estão enxergando o que eu tô falando, sabe? Então é muito interessante ver como nós estamos muito à frente do ponto de vista do debate, do discurso e desse pensamento inclusivo, que o europeu fala muito do
pensamento universal pero no mútil, né? A partir de um padrão não é universal. Universal hétero cis branco, né? Sim. E quando de fato universal somos nós brasileiros, né? Nós somos a verdadeira potência do universal, porque a gente tá todo misturado mesmo, agora já era. A gente já, todo mundo é meio preto, meio branco, meio índio, meio asiático, né? Todo mundo tem um pouco de tudo. A gente come pizza de comida árabe e a gente dança todas as músicas e a gente ouve todos os instrumentos e nós somos essas pessoas. Né? Uma vez eu fui num restaurante que era por quilo e era num sítio chamado Maída. Aí eu consegui colocar num prato macarrão, feijoada e sushi. Eu olhei pra aquele prato e falei, isso é Brasil. Isso é Brasil. Então, e os europeus, né, os portugueses e os franceses, em particular os franceses, eles têm um fetiche, né? O francês tem um fetiche com o brasileiro, né? Existe um fascínio, assim, que eu não consigo muito bem explicar o que é, que eles amam a gente mesmo, né? Eles amam a gente, eles amam o Brasil, eles amam os brasileiros, eles amam tudo que é nosso. Tem o recorte colonial, mas também tem uma outra coisa que eu não consigo muito bem explicar, sabe? Passível de pesquisa. Totalmente, e que eu acho que a gente tem que entrar nessas fissuras de novo, entendeu? Então vocês gostam da gente agora, né? Matou tudo nós aí há uns anos atrás, mas agora assim, vocês gostam. Então, agora que vocês estão achando a gente lindo, então deixa eu te ensinar o que é ponto de memória aqui. Vamos fazer um ponto de memória aqui nessa periferia muçulmana negra aqui. Vamos ver o que acontece. Deixa eu imprimir o boleto da dívida histórica aqui para Isso. Pode pagar a prestação. Pode começar, a gente faz um cartão de pagamento aqui. É isso. Gente, Brasil é maravilhoso. Apesar da chamada elite do atraso, o Brasil tem uma vanguarda cultural gigantesca e é isso. Bom, Fabi, só gratidão, né, em gravar esse episódio com você. Eu acho que é muito enriquecedor, é uma coisa que, como você falou, deu o próprio exemplo do encontro que teve em Ouro Preto. Esse podcast também será uma vanguarda nessa discussão, né? Vai dar um acesso legal à galera. E é isso, bora falar das nossas indicações, então? Sim. Bora que bora. Yes. Ui. Bom. Entrei no personagem, calma aí. Ui. Como o pessoal aqui já conhece, né, no final do nosso programa a gente faz fazemos as nossas indicações, indicamos tanto livros, leituras, vídeos, filmes, tudo que a gente acha que seria interessante o nosso ouvinte, né, ter acesso para ou complementar o assunto, ou às vezes também só indicar uma coisa que a gente acha legal para a pessoa, né, ter acesso àquilo. E, bom, é isso, vou começar aqui fazendo a minha indicação, indicar para vocês um site aqui em São Paulo, você que é de São Paulo, né, você também que não é e gosta da cidade de São Paulo, tem um site chamado GeoSampa, eu acho que eu já indiquei ele aqui antes, mas ele te dá acesso a algumas documentações da cidade de São Paulo, assim, para download mesmo. E como a gente falou de audiovisual, a fotografia também tá na questão do audiovisual também, né, lá você consegue fazer downloads de fotos aéreas tiradas da cidade de São Paulo de 1940 e 1954. Né? Você também consegue downloads de fotos de mapas de 1930, de 1964, fotos de satélite, assim, então um grande registro. E eu sugiro para vocês também, quem não conhece essa ferramenta dentro do Google Maps, para já conhecer, porque eu acho um negócio muito interessante, que é o Street View, que você consegue voltar no tempo e acessar imagens de 2010, 2011, ou seja, a cidade de São Paulo em si, ela tá toda mapeada para tipo, você quer saber como era a cidade de São Paulo em 2010? Em Google Street View, volta lá, você consegue não só 2010 ir acompanhando, ver prédios que não existem mais, ver cenários que não existem mais, não só em São Paulo, onde tiver Street View que já passou, né, consegue ter acesso. Inclusive é uma outra discussão, né, porque é uma memória da cidade que tá na mão de uma empresa privada, né, então tem aí pano pra manga. Ju, quer indicar? O Zoom, né, o projeto Zoom, que além de que tem um
online, né? Se você estiver na Bahia, se você estiver em Salvador ali, dando um rolezinho, passe por lá também. É só passar o Benin, né? Ai, meu Deus, esqueci o nome. Ai. Enfim, na entrada do Pelourinho ter uma ruinha do lado da Casa do Benin, que é pra Santa Antônia do Carmo, ele fica logo ali, é muito interessante, mas também tem um online, se você não estiver por aqui, zonv.com.br. Também tem um outro projeto, mas aqui é mais sobre, né, desse núcleo periférico de São Paulo, né, que é o Vivência 011, se vocês procurarem no YouTube, tem Vivência 011, que é um projeto audiovisual de um amigo meu, Wes Xavier, que é o cotidiano e modas periféricas. Então, o Instagram dele é muito legal também, chama Ogum Doce, se eu não me engano, mas a gente coloca o arroba, que fala sobre a moda periférica enquanto identidade, resistência. Então, né, a gente vê uma padronização de discursos em que o periférico é sempre posto realmente na periferia, né, das discussões, e ele traz isso aí para realmente o começo, né, para realmente um espaço de discussão, e ele tem vários insights muito legais, e o visual é muito bonito, muito, muito bonito. E também aqui mais um texto que eu achei muito legal, mas também me lembrou, porque a gente também viu em aula, né, e também porque fala um pouco sobre essa questão da decolonização, que é Memórias de um Tamborete de Baiana, que é as muitas vozes em um objeto de museu, que é da professora Josiana Miranda Freitas, maravilhosa, reconhecidíssima nas ruas de Paris e da Bahia, e Lise dos Reis Oliveira, né, que traz que pensa o processo de decolonização, eu acho, muito por essa contravia de fazer o objeto falar. Eu achei muito interessante que o objeto, o texto é todo construído a partir do objeto falando, né, e não a gente falando do objeto. Então eu acho isso é uma coisa bastante legal. Tem no repositório também, é só procurar, tá? É facinho o acesso pelo online, tá bom? Essas são as minhas indicações de hoje. Maravilha, Juliana. Agora vamos pra Fabi. Fabi, você tem indicações para o nosso público? Gente, eu vou mandar para vocês uma lista de referências bibliográficas, de teses, de trabalhos de conclusão de mestrado, alguns livros, mas aqui eu vou indicar o site da Cinemateca Brasileira, que é cinemateca.org.br. Lá no site vocês vão ver que a Cinemateca tem uma programação super ativa, vários festivais acontecendo, uma base de dados com uma filmografia super gigante dos filmes que existem no Brasil. Então é um catálogo muito interessante, não necessariamente eles têm lá dentro, mas eles souberam que existe esse filme, então é uma filmografia bem completa. Também tem uma coleção super legal de cartazes dos filmes, que está digitalizada, então você pode ir ali dar uma sapeada nos cartazes das décadas de 60, 70, 80, muito filme legal. E também indico o site da Associação Brasileira de Preservação Audiovisual, que foi essa organização não governamental que eu comentei aqui, que é a bpanet.org. Para vocês, eles têm um Instagram também, para vocês ficarem por dentro dos cursos de capacitação, dos encontros, dos estágios, do Plano Nacional de Preservação Audiovisual, que foi entregue para o Ministério da Cultura, quem são essas pessoas que estão fazendo parte da ABPA. Lá também eles colocam algumas publicações interessantes de preservação audiovisual, manuais e etc. E é isso, por hora, acho que só, assim, da minha cabeça são esses. E assistam filmes, gente, vejam muito filme, sempre, toda hora. Criem esse hábito de assistir os filmes longos, os filmes de 2 horas, de 3 horas, esses filmes malucos, os filmes difíceis, os filmes fáceis. Assistam filmes. Vão ao cinema. Principalmente pessoal que tem um cinema de rua na cidade ainda, vão lá neles, porque São Paulo, se eu não me engano, tem 2, nenhum, inclusive é o Marabá. São Paulo tinha diversos cinemas de rua, agora a gente só tem 2, se eu não me engano, eu acho, e eu só fui em um, que é o Marabá, ali da República, que é um cinema incrível, inclusive. Mais barato que os cinemas de shopping e gigantesco, muito lindo. Então ocupem esses cinemas, viu? Eles vão voltar. Fique tranquilo. Ai, mas é isso aí. Olha, Charlie Brown foi citado aqui, não fui eu, ó, que legal. Não, mas você vê, já tá no meu subconsciente já, Gustavo. Inclusive, vejam lá o post que a gente colocou no nosso Instagram, lá do Museu do Clio, que é sobre o
Manto Tupinambá, que tá voltando da Dinamarca pro Brasil, né? E a gente colocou lá o Chorão, falando, mas ele vai voltar. A gente recebeu uns filmes também da Itália. A gente recebeu a devolução de uns filmes da Itália aí no mês passado. O Ministério da Cultura mandou buscar aí um lote de filmes brasileiros que estava na Itália. É uma negociação aí de devolução do nosso patrimônio também. Sim. A galera tá querendo ficar amigos nossos, né? Engraçado tá vendo? Isso aí. Olha aí, olha como a Terra plana gira. Não é? A Terra plana não gira, ela capota. Inclusive, antes de gravar também, eu tava aqui zapeando, eu vi um rapaz, um indígena, eu esqueci o nome dele agora, você perdoa aí, o digital influencer indígena, que ele comentou que vão ser devolvidos... Não sei, não lembro. Ele comentou que vão ser devolvidos 160 peças indígenas da França vai devolver pro Brasil, num processo que foi bem complicado, 160 peças indígenas, assim, ritualísticas, né? É isso. Vamos ficar observando, né? Vamos observar aí como que tá sendo feito, vamos ficar, eu vou falar pra vocês de novo, Museander, vamos ficar de olho como tá sendo feito, qual que é o interesse, que isso, quando a esmola é grande, o santo desconfia. Então vamos aí. Incrível, né? Só o Lulinha voltar que o pessoal quer conversar com a gente de novo. Muito tá vendo? É assim, é desse jeito. Maravilha. Bom, é isso. Olha aqui, ó, a gente já vai encaminhando aqui pra o fim da nossa gravação. Lembrando que tudo que a Fabi passar pra gente, a gente vai colocar na descrição desse episódio com os links. É só você ir lá e ó, clicar, que vai ser direcionado, tá? Então vai estar tudo na descrição aqui do episódio. E lembrar uma coisa importante, né? A Fabi, ela tá aqui porque a gente se segue no Instagram ali e a gente, recentemente, um tempo atrás, na verdade, a gente publicou um forms, né, para as pessoas virem gravar com a gente. E a Fabi foi lá e se inscreveu, a gente olhou e falou, ó, bora que bora. E ela foi uma das primeiras pessoas a se inscreverem e a gente chamou. Então, você quer gravar com a gente? Quer, né, assim, tudo bem, pode chamar a gente no Instagram, mas tem lá o forms que você já deixa tudo detalhadinho lá, tudo bonitinho, que a gente já entra em contato com você pra gente gravar. Porque é isso, a gente quer democratizar o acesso a essas pesquisas, a essas discussões. Então traga essas discussões pra gente que a gente aceita muito. E eu quero agradecer muito a Juliana Gueiros por ter gravado com a gente hoje. E obrigada eu, nego. Sempre um prazer, sempre uma felicidade. Sábado só museando pra me fazer acordar feliz no sábado de manhã. Apenas ele pra me fazer sentir assim, feliz e mais que isso, mais feliz ainda depois de sair do episódio. Foi incrível, muito, muito obrigada, Fabiana. Vários questionamentos, várias coisinhas aqui pra pensar agora, e eu acho que isso faz, né, a gente sentir que tá fazendo algo de fato pra museologia, né, juntos, fazendo essa troca. Muito obrigada por ter procurado também, ou então só falar, então aqui, bora gravar, e a gente, bora gravar, que é assim que a gente funciona em rede. Então, muito, muito, muito obrigada. Coma muito croissant por mim aí, por favor. Compre especificamente um presunto sadia, entendeu? Um queijo qualidade, coloque dentro e coma, porque assim você faz justiça. Isso é decolonização, o resto é bobagem. Na frente do seu marido, de preferência. Na frente do seu marido. Divórcio na certa. Obrigada, Guga. Obrigada, Ju. Gostei muito da participação. Eu acho que o podcast é uma ferramenta super importante. Acho muito legal a iniciativa de vocês estão de parabéns. E faço muita questão de participar, porque eu acho que a graduação e a pós-graduação em museologia precisa se aproximar dessas questões do audiovisual e do cinema. Achei que seria uma boa oportunidade para a gente botar aí fogo nas cabecinhas, para as pessoas começarem a pensar e se questionar e problematizar as coisas que a gente falou aqui, né? De novo, estou à disposição de vocês, o que vocês precisarem, e podem contar comigo. E é isso, um beijo para cada um de vocês, um abraço para cada um de vocês, e a gente se vê na próxima. É isso, e também fica aqui para você que a gente tá disposto a qualquer coisa. Quer falar sobre algum assunto, chama aí a gente que a gente desenrola. E é isso, Fabi, muito obrigado. E muito obrigado você, querido museande, que tá aí com a gente, ouvindo esses episódios. E é isso. Patrimônio audiovisual, os cinemas, os filmes, os documentos audiovisuais estão aí. E os museus continuam vivos. Seguem vivos. Um beijo. Muito obrigado, vão com Deus, valeu. Santos!